Zona do Euro. Apresentação: Paulo Nunes. Olá, guaibeiros! Está começando mais uma edição do Zona do Euro aqui na Rádio Guaíba, o episódio 156, para a gente falar bastante da data FIFA e eliminatórias de Copa do Mundo. É um Zona do Euro quase que zona da Copa, porque nós vamos falar das seleções que já garantiram as suas vagas para o Mundial. Temos bastante seleções já com vagas confirmadas, outras encaminhadas. A gente vai contar um pouquinho de como tudo isso aconteceu na data FIFA. Também vamos falar da final que vem no domingo da Copa do Mundo Sub-20, com a futura geração de craques já decidindo o Mundial. Tem uma final interessante para a gente falar também. Nas eliminatórias europeias em destaque, quem está perto de garantir vaga para a Copa também será assunto. Claro que o jogo da seleção brasileira é a derrota para o Japão. Vamos falar e projetar a rodada que vem por aí da terceira rodada da fase de Liga, né? Da Liga dos Campeões da Europa. Tudo isso são os assuntos que nós vamos passar limpo a partir de agora no Zona do Euro. E comigo está Ana Carolina Nazário. Tudo bem, Paulo? Um abraço para ti e para todos que estamos acompanhando aqui no Zona do Euro. E não tem nada de campeonato inglês essa semana, campeonato espanhol, nada. A gente vai falar de seleções porque faltam 238 dias para a Copa do Mundo de 2026 e já temos muitas equipes garantidas. Temos também o Brasil entrando em campo, né, na penúltima data FIFA do ano, time de Carlo Ancelotti aí com várias mudanças. Vamos falar muito sobre isso já na reta final das convocações, porque daqui a pouco o italiano vai ter que montar o time. 26 vagas, né? Vamos conhecer logo as prováveis 26 vagas que vão nos representar aí em 2026. Então, com esses assuntos, o Zona do Euro, episódio 156, está no ar. Vamos começar falando das eliminatórias da Copa do Mundo, mundo afora, planeta afora. Porque o próximo Mundial está marcado para começar no dia 11 de junho e a final agendada para o 19 de julho. Será a primeira edição da Copa do Mundo com 48 seleções. Tivemos essa mudança no regulamento por parte da FIFA em relação à última Copa, que vinha sendo disputada com 32 seleções. A FIFA ela faz uma mudança constante nos mundiais, né? E esse formato de 32 seleções estava vigente desde 1998. E agora a FIFA trocou para 48 seleções, para ampliar o Mundial, enfim. E como mudou o número dos integrantes, né, sendo 48 equipes agora, a divisão também vai alterar, né, Paulo? Elas vão ser divididas em 12 grupos com 4 seleções em cada. E as duas primeiras colocadas de cada grupo, elas avançam, mas a mudança é que as 8 melhores terceiras colocadas, daí em diante acontece o mata-mata, porque passam as duas melhores de cada grupo, dão 24 seleções. Só que o mata-mata que até a última Copa tinha 16 seleções, agora vai ter 32. Para fechar essas 32, vai precisar das 8 melhores terceiras colocadas. Vão ser 12 terceiras colocadas, as 8 melhores é as que vão adiante na Copa do Mundo. As vagas são divididas então, 16 vagas da Europa. E aí tem um detalhe, a repescagem europeia, ela não entra na repescagem mundial. Então a repescagem europeia, quando a gente falar mais adiante, vai ser apenas para a Europa. Por quê? São 12 vagas diretas da Europa via eliminatórias, uma delas só preenchidas até agora, e as demais 4 vagas vêm da repescagem europeia. A África tem 9 vagas diretas, todas já preenchidas, só que também a África entra na repescagem mundial. A Ásia tem 8 vagas diretas, a América do Sul 6 vagas diretas, a América Central e do Norte são 6 vagas diretas. Dessas 6, 3 já preenchidas com os países sedes. A Oceania tem uma vaga já preenchida também. E a repescagem mundial, 2 vagas, que aí são as seleções que sobrar de melhor desempenho na repescagem da África, com da América do Sul, que também já está definida, com a seleção da Oceania, que também já está definida, e mais uma seleção da América Central e do Norte. Aí essas 4 seleções fazem um mini torneio entre elas, para 2 delas preencher as vagas de repescagem e assim preencher as 48 seleções da Copa do Mundo. Bom, acho que vamos começar falando, né, Paulo, dos países que vão estar na Copa por ser os países sede, né? Porque essa Copa do Mundo vai ser a primeira vez que a gente vai ter uma Copa com 3 países sede, né? Sempre é um
que se torna o anfitrião, mas dessa vez serão 3. Tivemos dupla sede apenas em uma edição, que eu me lembre, que foi... uma só, que foi em 2002, né? Que foi a Coreia do Sul e o Japão dividindo a sede. Mas aí eram países vizinhos, praticamente facilitou. Mas nos outros anos, tudo um país único, né? Pra sediar. Mas esse ano, 3 lugares. Estados Unidos, Canadá e México. Os Estados Unidos, ele é um dos países sede do Mundial e ele vai ir para a sua 12ª participação em Copas. A melhor campanha deles foi o 3º lugar em 1930. Estreante, né? Foi a primeira edição de Copa do Mundo. Os Estados Unidos ficou na 3ª colocação naquele Mundial. E aí, configurando a primeira participação e até agora a melhor campanha americana. Sim, porque os Estados Unidos não possuem muita tradição no futebol, né? Eles podem ter no futebol americano, no beisebol, no basquete, em diversas modalidades olímpicas, mas por mais que eles estejam investindo muito na sua Liga Nacional de Futebol agora, né? Tanto que levaram a Copa do Mundo pra lá. Ainda não é o seu forte, então... O Canadá, que também é uma sede do Mundial, vai para sua 3ª participação em Copa, né? Participou em 86 e 2022 na última edição, mas caiu na primeira fase das 2 edições. O México, em compensação, vai para sua 18ª participação. E esse já é um país mais acostumado com Copa do Mundo, né? Sim, eu sempre tenho na minha memória o Brasil jogando contra o México em Copa. Eu sinto que todo ano a gente joga contra o México. É um dos países que o Brasil mais enfrentou. O que o Brasil mais enfrentou não deve ir para essa Copa, que é a Suécia. É o confronto que mais aconteceu em Copas do Brasil. Né? Mas a Suécia deve ficar pelo caminho. Os mexicanos são um dos poucos países que receberam mais de uma Copa do Mundo, né? O México já foi sede de 2 Copas do Mundo, em 70 e 86. A Alemanha já sediou mais de uma Copa, o Brasil já sediou mais de uma Copa e o México tá nessa galeria aí. Mas é difícil acontecer isso, né? Porque em 1970 e 86 tu tem só 16 anos de diferença. Muito curto. Muito curto, né? Normalmente a primeira... Qual foi o ano mesmo que o Brasil sediou? 50. Sem ser 2014? 50, né? Imagina. Então, quase 60 anos normalmente é uma lacuna muito grande que existe, né? É muito raro acontecer o que aconteceu com o México. E agora, novamente, né? Sendo uma das sedes, pela 3ª vez, no caso. E acho que vai ser o único país a sediar 3 Copas do Mundo, o México. Que eu tô tentando buscar na memória, assim. A primeira foi no Uruguai. O México vai ser o único país. E aí das sedes, 18ª participação, como a Ana mencionou, a 9ª participação em sequência. Desde 1994 o México vem garantindo vaga para a Copa do Mundo. A melhor campanha são 2, né? Em 70 e 86, quando foi sede nos 2 mundiais, 70 e 86 o México foi até as quartas de final. Até porque, vamos combinar, né? Não é muito difícil conseguir se classificar pela federação... Da CONCACAF. Da CONCACAF, que abrange os países da América do Norte, porque são 6 vagas e são pouquíssimos países, né? A diferença é menor. Bom, passamos dos sedes. Agora nós vamos para aqueles países que garantiram vaga via eliminatórias e vamos começar com a América do Sul, que foi uma das primeiras a definir as suas eliminatórias, né? A gente já nem tem mais jogos de eliminatórias aqui na América do Sul. E a primeira dela... é o nosso velho conhecido, nossos hermanos, né? Argentina, os tricampeões mundiais, 78, 86 e recentemente 2022, né? Os atuais campeões do mundo. Essa é a 19ª participação em Copas desde 1970, a Argentina garantindo sua presença fixa aí. Eu fui pesquisar e até fiz essa brincadeira na redação hoje mais cedo. Qual foi a última Copa que a Argentina não participou? E foi essa de 70, que é a Copa que o Brasil ganhou o tricampeonato. Os representantes sul-americanos eram o Peru, que caiu nas quartas de final do Cubijas, o Uruguai, que foi 3º colocado naquele Mundial, se não me engano, e o Brasil, que foi campeão. E a Argentina não foi para essa Copa. Foi a última Copa em que não tivemos a participação da Argentina. Depois, tanto participou quanto ganhou, né? 78, 86 e 2002, tricampeões mundiais, campeões simbólicos das eliminatórias sul-americanas, né? Uma campanha muito consistente da Argentina, uma das favoritas ao título para 2026. Outra seleção que está com vaga garantida é o Equador. É a 2ª edição seguida que a Latri chega para uma Copa do Mundo. Fez a 2ª melhor campanha das eliminatórias sul-americanas. É a 5ª participação do Equador em Copas, 2002, 2006, 2014, 2022 e 2026. Em 2014, a concentração do Equador foi Viamão, lá perto da casa da minha avó. Sério? Uhum. Nossa, não sabia. Eu não lembro de cabeça quais foram os jogos que tiveram
aqui em Porto Alegre em 2014? Foram 5. O primeiro jogo da história das Copas a ter a marcação de um gol pelo árbitro de vídeo. 2014, França 3, Honduras 0. Honduras eu me lembrava que tinha jogado. Gol do Benzema, bate nas duas traves e a bola passa a linha do gol, só que no que ela passa, ela volta e sai. E aí é usado o árbitro de vídeo para validar aquele gol. Esse foi o primeiro jogo. O segundo foi Holanda 3, Austrália 2. Vitória da Holanda com gol de um jovem chamado Memphis Depay. E a Holanda ganha o jogo por 3-2. Detalhe, o gol da Austrália, o primeiro que é do Tim Cahill, um golaço de fora da área. Anos depois ele postou o gol e marcou com a legenda que é muito feliz de marcar um gol no Maracanã. Sim. Só que não foi no Maracanã, foi no Beira-Rio. O terceiro jogo... Foi um time africano, não foi? Sim, o terceiro jogo foi Argélia e Coreia do Sul. Vai estar Argélia ou Nigéria, era um dos dois que eu lembrava. 4-2 para Argélia, um jogo... Ninguém dava nada para esse jogo, foi 4-2, se não me engano. Um jogo bem movimentado. O quarto jogo também é africano. Nigéria perdeu para Argentina, 3-2. 2 gols do Messi. Aqui no Beira-Rio, vitória da Argentina. E o jogo das oitavas de final da Argélia contra a Alemanha. Vitória da Alemanha por 2-1 na prorrogação. Jogo que a Alemanha escapou de perder e ser eliminado. Foi aqui em Porto Alegre também. Ou seja, eu me lembro. Em Porto Alegre, a campeã do mundo, a vice-campeã e a terceira colocada passaram por aqui. Alemanha, Argentina e Holanda. Jogaram aqui naquela. Isso mesmo. E a França, que no outro ano seria campeã. E a França, que na outra edição foi campeã, também passou por aqui nesse Mundial. Bom, o Equador, que esteve concentrado aqui no Rio Grande do Sul, então, com vaga garantida na Copa do Mundo. Na sequência, o Brasil, né? A única seleção a participar de todas as Copas, campeã em 58, 62, 70, 94 e 2002, também garantiu sua vaga. O Brasil ganhou a Copa de 70 e ficou com a posse da taça Jules Rimet, que era até então entregue à seleção campeã do mundo. E tinha um acordo, né? Que a seleção que ganhasse a terceira Copa da sua história ficaria com a posse definitiva da taça. E na Copa de 70, Brasil e Uruguai vão com essa possibilidade. Inclusive, gravamos um poste de bola aqui na Rádio Guaíba com o Anchieta, que era o zagueiro titular da seleção do Uruguai. E ele contou que eles sabiam dessa história, teve a motivação e tal para essa competição. Só que aí o Brasil ganha e fica com a posse definitiva da taça Jules Rimet, porque foi a primeira seleção tricampeã de Copa do Mundo, né? O Brasil ganha em 58, e aí depois é a primeira da história das Copas a ser tricampeã, é a primeira da história a ser tetra, e é até agora a única a ser penta. E está garantida para a Copa de novo, como participação em todas as Copas até agora do Brasil. O Uruguai também garantiu vaga, foi a primeira seleção campeã da história das Copas, né? Ostenta 2 títulos, 30 e 50. A última Copa sem a presença dos uruguaios foi em 2006, quando perderam a vaga na repescagem para a Austrália. Outra seleção já classificada aqui da América do Sul é a Colômbia, né? Que inclusive veio fazendo uma ótima campanha, né? Eles veem, a Colômbia, tanto no masculino quanto no feminino, vem vindo uma geração muito boa, né? Tanto boa. Depois a gente vai falar um pouco sobre a Copa do Mundo Sub-20, que a final vai acontecer nesse final de semana, que a Colômbia fez uma campanha absurda, assim. Pô, vai definir o terceiro lugar, né? Exato, ela eliminou a Espanha, que é, junto com a França, até então, né? Bom, era considerado o país que tinha a melhor base, né? Junto com a França, eram os 2 países com as melhores bases do mundo hoje. Bom, eles vão para sua 7ª participação em Copas, e a melhor campanha deles foi em 2014, com as quartas de final, que foi contra o Brasil, né? Eles são eliminados por 2-1 pela seleção brasileira. E outra seleção que vai fechar as 6 vagas da América do Sul, as vagas diretas, é o Paraguai, que retorna aos mundiais 16 anos depois. A última Copa do Paraguai foi em 2010, quando caiu nas quartas de final para a Espanha, sendo a melhor participação da equipe em mundiais. O time na época era comandado por Gerardo Tata Martino, técnico argentino que depois treinou o Barcelona, comandou aquele time paraguai que foi até as quartas de final. Sempre tem que ser argentino, né? Incrível. Então, Argentina, Equador, Brasil, Uruguai, Colômbia e Paraguai são as 6 seleções da América do Sul garantidas na Copa, além de Estados Unidos, Canadá e México da CONCACAF, mas são os países sedes. E da Oceaniana? Só tem uma vaga, né? É porque o continente é menor. O continente é muito pequeno, só uma vaga disponibilizada, e quem conquistou ela foi a Nova Zelândia. Vai para sua 3ª participação em Copas, participou em 1982, 2010 e agora vai participar, né, em 2026.
A Nova Zelândia indo para essa vaga direta também. Você está acompanhando a edição 156 do Zona do Euro. Estamos falando das seleções garantidas na Copa do Mundo de 2026. No continente africano, tivemos já a definição de... Deixa eu contar aqui. São 9 vagas, as 9 que já eram esperadas. E a Tunísia vai para sua 7ª aparição em Copas, mas nunca passou da primeira fase. O Egito, também classificado, ele vai para a 4ª participação deles em Copas, também nunca passou da primeira fase. Eles seriam a 14ª seleção da primeira Copa do Mundo em 1930, mas por conta do mar revolto, Paulo, eles não conseguiram realizar a navegação para chegar no Uruguai e disputar a Copa. Problemas de outro século. De outra época, era diferente, né? Por isso que a Copa de 1930, a primeira da história, teve 13 seleções. Era para ter 14, mas o Egito não conseguiu chegar. Então foram 13 seleções. Agora eles conseguiram. Com Mohamed Salah e companhia, vão para a Copa de 2026. Tem avião, tem trem, tem tudo agora, tem né? tudo, né? Não, tinha trem na época também, né? Fazer uma piada, consegui fazer uma piada burra. Mas não tem avião, por exemplo, como tem agora. Agora tem avião. Gana ficou nas quartas de final de 2010, um super jogo desse Uruguai. Gana tido como um dos grandes jogos da história das Copas. Aquele jogo que o Suárez salva a bola com a mão em cima da linha no último lance, a decisão vai para os pênaltis, Gana perde a vaga nos pênaltis naquela Copa. Lá em 2010 foi a melhor campanha de Gana em mundiais, foi até as quartas de final. Só que agora a Gana confirmou sua vaga e vai para o seu 5º mundial. A seleção de Gana, que em 2006, quando fez a sua estreia, sofreu o 15º gol de Ronaldo Nazário em Copas do Mundo, o que seria, naquele momento, tornava ele o maior artilheiro das Copas. Depois, em 2014, o Close passou o Ronaldo, mas Gana está na Copa. A Gana, assim como o Senegal e... agora me esqueci outra seleção. Não, eu ia falar outra seleção que eu ia comentar das camisas, que sempre... quando lançam, são camisas muito bonitas, né, das suas seleções. Eu gosto muito das de Costa do Marfim. Senegal tem camisas legais, as seleções africanas... Nigéria, vai falar da blusa da Nigéria, que eu acho bonita, era isso que eu tava... Esses países que eu tava me esquecendo. Que eles normalmente mantêm a sua cultura, né? Então, normalmente são estampas mais fortes, diferentes, e a gente tá acostumado a ver blusas de futebol com estampas mais padrão, lisas, né? Sim. E eles quebram esse estereótipo porque eles preservam daí manter as suas identidades culturais nas suas camisas, né? Sempre a Nike ou a Adidas, que, enfim, normalmente são as patrocinadoras, né? Das blusas, fazem bonitos modelos. Cabo Verde, país de língua portuguesa, vai estrear em Copas do Mundo também, inclusive emocionante nesta semana. A vaga conquistada por Cabo Verde para a Copa do Mundo foi uma festa no país. E agora, Cabo Verde, que tem muitos clubes inspirados em escudos aqui do futebol brasileiro, como tem um clube em Cabo Verde que tem um escudo inspirado no Botafogo, tem um que é inspirado no Pelotas, aqui do interior do estado. Do Pelotas, tudo isso em Cabo Verde. E agora eles vão para a Copa do Mundo de 2026, a primeira Copa da história de Cabo Verde. Depois, quando o Jean fala que São Paulo, de Rio Grande, e falam que não tem torcedores, não sei o que, o Jean exalta os times do interior, olha aí. Tem até um time de Cabo Verde inspirado no Pelotas, poxa. Costa do Marfim vai para a disputa da sua 4ª Copa do Mundo, mas nunca passou da primeira fase. A estreia de Costa do Marfim foi em 2006, agora vai para a Copa de novo. Esteve em 2014 no Brasil, por exemplo, a seleção marfinense. Bom, a gente falou da Blues, agora falando da campanha do Senegal, a principal campanha deles foi as quartas de final de 2002, né? E eles vão agora para a 4ª participação deles em Copas do Mundo. É uma das principais seleções africanas, Senegal 2002. O Senegal ganha na estreia da França por 1-0 e chama atenção naquela largada de Copa. A seleção acabou indo até as quartas de final. O volante daquela seleção hoje é treinador de Senegal e vai mais uma vez ao Mundial. A Argélia vai para a 5ª Copa do Mundo da sua história. Falamos há pouco, né? Oitavas de final de 2014 contra a Alemanha. Foi a melhor campanha dos argelinos, quando foram eliminados aqui em Porto Alegre, perdendo por 2-1 e agora voltam ao Mundial. A África do Sul, ela vai para sua 4ª Copa do Mundo, mas ela sempre ficou na primeira fase, nunca conseguiu avançar este grupo. E eu acho um pouco curioso isso, porque a África do Sul a gente sabe que é a região mais rica da África, né? Então, na teoria, seria onde existiriam maiores investimentos, mais estrutura para tu conseguir montar um time, ou enfim, né, trabalhar um elenco, e outros
países bem mais humildes, né? Países onde existe uma pobreza muito grande, tendo campanhas melhores, né? Assim, eu falo isso na questão de estrutura, né? Eu acho curioso porque, enfim, acho algo bom a se destacar. E talvez aqui a principal seleção africana do momento e que fez a principal campanha de um país africano em Copas, vai mais uma vez para o Mundial, né? Marrocos vai para a sua 7ª Copa e a melhor campanha foi na última Copa do Mundo, quando a seleção marroquina foi até a semifinal, perdeu para a França, perdeu a disputa do 3º lugar para a Croácia, ficou em 4º lugar no geral, mas é a melhor campanha de uma seleção africana na história dos mundiais, é o que fez Marrocos de Hakimi e companhia no último Mundial em 2022. Agora vão de novo. Acho que o Marrocos nem vai agora como um dos principais países africanos, mas talvez como um dos principais países para essa Copa. Não digo favorito, mas acho que está num grupo assim de destaque, talvez. Vai chamar atenção a participação, atrai holofotes, seleção marroquina. Então, Tunísia, Egito, Gana, Cabo Verde, Costa do Marfim, Senegal, Argélia, África do Sul e Marrocos preencheram as 9 vagas diretas do continente africano para a Copa do Mundo de 2026. Marrocos, Argélia, Egito e Tunísia fazem parte da chamada África Branca, né, que são os países que têm a ligação mais próxima da França, ali no continente africano. E depois tem a sequência dos países africanos, e aí com a vaga de África do Sul, Senegal, Costa do Marfim, Cabo Verde e companhia. Ainda pode pintar mais uma seleção africana no Mundial, se vier das repescagens, mas aí daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Saímos da África, no Zona do Euro, falando sobre Copa do Mundo, vamos para a Ásia, onde também já há algum tempo foram se conhecendo as vagas dos asiáticos para o Mundial. São 8 vagas diretas e uma delas foi para o Japão, uma das principais seleções, talvez a principal do continente. O Japão vai para a sua 8ª Copa do Mundo, estão nos Mundiais desde 1998 e sediaram em 2002 também o Mundial, agora vão seguir na competição. Os japoneses foram às 8ª de final, como melhores campanhas recentes da seleção em Copas. O Irã vai para a sua 7ª Copa do Mundo, foi a primeira vez em 1978 e agora novamente está no Mundial a seleção iraniana. O Uzbequistão, estreante em Copa, garantiu sua vaga também. E agora o Uzbequistão no Mundial vai ser comandado pelo italiano Fábio Cannavaro, capitão da seleção da Itália no tetracampeonato do país. Em 2006, Cannavaro vai comandar a seleção do Uzbequistão no Mundial. Portanto, o Uzbequistão, mais uma estreante em Copas, também garantida. A Coreia do Sul, 12ª participação do país na Copa do Mundo. A primeira foi lá em 1954 e a melhor campanha foi o 4º lugar da Coreia do Sul em 2002, quando foi uma das sedes do Mundial junto com o Japão. Naquela oportunidade, a Coreia do Sul passou por Espanha, passou por Itália, caiu na semifinal para a Alemanha, perdeu o 3º lugar para a Turquia, ou melhor dizendo, ganhou da Turquia, 3º colocado Coreia do Sul, ganhou da Turquia o 3º lugar, e a Coreia do Sul então vai para mais um Mundial, 12ª participação da Coreia do Sul em Copas, o país asiático com mais participações em Copas. Os sul-coreanos estão também nesse Mundial liderado por Heung Min-son e companhia. E a gente vai ter um estreante, né, também agora pela Ásia, que vai ser a Jordânia. O país, até eu tinha a impressão que a Jordânia já havia disputado uma Copa do Mundo, mas não, irão fazer a sua estreia em 2026. Que já não é o caso da Austrália, né? Ela vai para sua 7ª Copa do Mundo. Tu não tem impressão, Paulo? Eu sinto que todas as Copas do Mundo que eu assisto a Austrália tá disputando. E aí tem uma curiosidade que a gente sempre tem que explicar, né? A Austrália, gente, na geografia ela vive e fica no continente da Oceania. Por favor, não pensem que a Austrália fica na Ásia. A Austrália na Oceania. Mas por que joga as eliminatórias asiáticas? Foi um pedido da Federação Australiana para a Ásia por conta da competitividade. A Federação Asiática aceitou, a FIFA aceitou e a Austrália, então, desde 2006, joga as eliminatórias asiáticas, mas garantiu sua vaga para o Mundial também a seleção australiana, que fez uma participação de 8ª de final em 2006, quando caiu para a seleção da Itália naquela altura da competição. E o Qatar, que foi estreante em 2022, né, disputou a Copa de 2022 pela primeira vez, conseguiu novamente a vaga via eliminatórias e vai disputar pela 2ª vez a Copa do Mundo. O Qatar voltando ao Mundial, né, esteve no último por ser sede, agora via eliminatórias garantiu a sua, né.
A Arábia Saudita, que vai sediar a Copa em 2034, garantiu a vaga para 2026. 7ª Copa dos Sauditas, nunca passou da primeira fase. A primeira participação da equipe saudita foi lá em 1994. É um dos países mais fechados do mundo, né? A Arábia Saudita. Ao longo dos zonas do Euro, agora pra frente, a gente vai contar um pouco da história dos países que estão na Copa do Mundo, pra gente ir se familiarizando com todo mundo. Portanto, Japão, Irã, Uzbequistão, Coreia do Sul, Jordânia, Austrália, Catar e Arábia Saudita são as 8 vagas diretas do continente asiático na Copa do Mundo de 2026. É claro que ainda pode pintar mais uma seleção vindo das repescagens, mas essas já estão garantidas. Episódio 156 do Zona do Euro. Eu sou o Paulo Nunes, comigo Ana Carolina Nazário. Estamos falando da Copa do Mundo de 2026 e das seleções garantidas no Mundial. No lado europeu, Ana, apenas uma seleção com vaga garantida. Sim, eles que detêm a maior parte das vagas. São 16 vagas disponibilizadas pela Europa, pela UEFA e agora Inglaterra preenchendo a primeira vaga, campeã em 1966, né? Ela caiu nas quartas de final do último Mundial e eles estão indo para sua 17ª participação em mundiais. A última Copa do Mundo que eles não participaram foi em 94 e a primeira deles foi em 1950, né? Um dos países com a tradição mais antiga do futebol, né? A gente, enfim, não se diz muito certo aonde surgiu o futebol, mas muitos historiadores consideram que o futebol nasceu na Inglaterra. Isso que é curioso, né? A primeira Copa do Mundo da Inglaterra foi em 1950. Para os inventores do futebol, não participaram de algumas Copas, né? 30 e 34 eles ficaram de fora, mas em 50 eles foram. Ganharam em 66, agora estão de volta à Copa do Mundo. E desde 94, sendo em sequência participações, sempre chama a atenção a seleção da Inglaterra, que está com a sua vaga garantida na Copa do Mundo de 2026. Aí tem um detalhe, até vou pegar aqui a tabela, trazendo para o lado europeu, já que estamos no Zona do Euro, porque ainda restam mais 2 rodadas de eliminatórias na Europa. Então restam ainda algumas vagas para se confirmar. No grupo A das eliminatórias europeias, as chances de ir ao Mundial estão entre a Alemanha e a Eslováquia. Mas a expectativa é que a Alemanha vá garantir a vaga direta e a Eslováquia vá para a repescagem. A Irlanda do Norte ainda corre por fora. No grupo B, a Suíça está muito perto de encaminhar sua vaga. Kosovo ainda sonha em, quem sabe, uma vaga direta ou pelo menos uma repescagem. E a Suécia, hein? Fora da Copa, tem apenas um ponto. Está muito difícil para a Suécia sonhar com Copa do Mundo nessa geração. Para essa Copa, Viktor Gyökeres e companhia estão fora do Mundial. Acho que não vai rolar nessa próxima edição a presença deles, que nem a gente falou, né? Tiveram presença em diversas Copas do Mundo, uma das seleções mais tradicionais. E como tu tá olhando grupos, vamos falar da repescagem, né? Porque a repescagem mundial já temos 2 países que irão disputá-la, né? Bolívia e Nova Caledônia. Bolívia, que ficou na 7ª posição na América do Sul nas eliminatórias, e Nova Caledônia, que é a vice-campeã das eliminatórias da Oceania. Aí aguarda ainda 4 seleções para fechar com eles essa perna de repescagem mundial, né? Sim, e na África também já temos repescagens definidas, né? Quem vão disputar é o Gabão, o Congo, Nigéria e Camarões. Daí saem uma seleção apenas dessas 4 para se juntar a Bolívia e Nova Caledônia na repescagem mundial. Ainda aguardam 2 seleções da CONCACAF e uma asiática. E essa asiática vai sair do confronto entre Emirados Árabes Unidos e o Iraque. São 2 jogos, dia 23 e 28 de novembro, com a decisão ocorrendo no Iraque, para ver qual dessas 2 seleções vai para a repescagem mundial. Pô, dificilzinho, né? É longo esse caminho. Meu Deus do céu. Falando em eliminatórias ainda, na Europa, ainda no grupo C, a Dinamarca e a Escócia disputam nas últimas 2 rodadas a vaga direta e outra vaga na repescagem. Grécia fora da Copa. No grupo D, a França está muito perto de garantir sua vaga direta, Ucrânia próxima de garantir sua vaga na repescagem. No grupo E, a Espanha está muito próxima de garantir a vaga direta e a Turquia de garantir vaga em repescagem.
No grupo F, Portugal, que chegou a estar com a vaga carimbada para a Copa, no último lance tomou o gol da Hungria, empatou em casa e aí não carimbou o passaporte, mas vai carimbar. Portugal vai confirmar sua vaga direta. A Hungria e a Irlanda disputam junto com a Armênia a vaga na repescagem. No grupo G, Holanda e Polônia disputando a vaga direta e quem perder provavelmente na repescagem, e a Finlândia ainda sonhando com a vaga na repescagem. No grupo H das eliminatórias europeias, Áustria e Bósnia brigando pela vaga direta e a Romênia se junta a eles no sonho da repescagem. No grupo I, a Noruega tem a vantagem para definir a vaga direta, mas a Itália ainda corre por fora. O que no mínimo vai acontecer para os italianos é a vaga na repescagem. A Itália que ficou fora dos últimos mundiais, tanto de 2022 quanto também de 2018, seleção tetracampeã do mundo. No grupo J, a Bélgica e a Macedônia do Norte disputam a vaga direta e País de Gales junto com eles uma vaga na repescagem. Já no grupo K, a disputa é da Inglaterra por uma vaga direta, quer dizer, a Inglaterra já garantiu a vaga direta, a disputa é da repescagem, né? Albânia e Sérvia tentando essa vaga de repescagem. E para fechar no grupo L das eliminatórias europeias, Croácia próxima da vaga direta e a República Tcheca disputando uma vaga na repescagem junto com Ilhas Faroe para fechar as eliminatórias europeias. Você está ouvindo o Zona do Euro, episódio 156, falando bastante sobre Copa do Mundo. Aliás, vamos pesquisar aqui no Zona do Euro, porque a gente gosta de uma pesquisa. Copa do Mundo de 1930, Ana Carolina Nazário. A primeira Copa da história. 13 seleções disputaram aquele Mundial no Uruguai. Sim, que a gente falou, né? Originalmente era para ser 14 seleções, mas o Egito não conseguiu... Perdeu o navio. Não conseguiu o navio, enfim, não conseguiu chegar até lá. Muito violentas não deixaram a navegação egípcia acontecer. Bom, os 13 países foram Argentina, Bélgica, Bolívia, Brasil, Chile, Estados Unidos, França, Iugoslávia, México, Paraguai, Peru, Romênia e Uruguai. Detalhe que eram para ser mais seleções. Uruguai como sede, muitos países europeus boicotaram esse Mundial, as seleções eram convidadas a participar. Esses países eram boicotaram, os europeus principalmente, porque não queriam viajar até a América do Sul. A origem da Copa do Mundo é por conta depois das guerras, né, da Primeira Guerra, né, que uniu os povos através de uma disputa e aí se optou por criar uma disputa no futebol e aí surgiu a Copa do Mundo. O primeiro jogo da história das Copas foi França 4, México 1 em Pocitos, no Uruguai. Simultâneo, no mesmo horário, Estados Unidos e Bélgica jogaram no Parque Central em Montevidéu. Estados Unidos ganhou por 3-1. O primeiro gol das Copas foi marcado por Lucien Laurent, da França. Ele marcou o primeiro gol da história das Copas do Mundo aos 19 minutos do primeiro tempo na partida contra o México. E o primeiro gol do Brasil, hein? Foi marcado pelo Preguinho, apelido de João Coelho Neto. Preguinho é cruel. Esse foi o apelido. Tá na história, né? Fez o primeiro gol do Brasil em Copa. Mas é cruel o apelido, né? Ele foi o autor do primeiro gol, marcando contra a Iugoslávia. O único gol do Brasil na partida porque perdeu, né? Foi 2-1 para Iugoslávia o confronto. Tive a oportunidade de ir no Parque Central esse ano, né? O estádio que tem uma placa na entrada. Aqui foi disputado o primeiro jogo de Copa do Mundo, que foi aquele Estados Unidos e Bélgica. Simultâneos em Pocitos tinha França e México também. Então um pouquinho dessa história das Copas, aos poucos a gente vai falar mais aqui dentro do Zona do Euro. Bom, vamos seguir então o Zona do Euro, episódio 156 aqui na Rádio Guaíba. Falando em Copa, tá acontecendo no Chile a Copa do Mundo Sub-20, Ana. Isso mesmo, nesse final de semana vai acontecer a final entre Marrocos e Argentina, né? A final vai acontecer domingo às 8 horas da noite e a disputa pelo terceiro lugar acontece mais cedo. Colômbia e França se enfrentam no sábado às 4 horas. O Marrocos que chegou na final eliminando a França nos pênaltis e a Argentina ganhou da Colômbia por 1-0 para garantir a vaga na decisão. O que chamou a atenção no jogo de Marrocos foi que o goleiro titular se machuca
entra o reserva, que sai na prorrogação para o terceiro goleiro ir para a disputa dos pênaltis, e aí ele brilhou, garantiu a vaga marroquina na decisão. Sem contar, né, uma partida com um gostinho de revanche, já que a França eliminou o Marrocos na semifinal da Copa do Mundo de 2022, e a gente sabe que também tem aí uma rixa política, né? Pela questão da imigração, enfim, França também tem essa rixa com a Argélia. Mas isso aí vai ficar para um outro Zona do Euro a gente explicar mais a fundo. Bom, a Argentina, ela tá chegando na final do Sub-20 pela 8ª vez e ela é a maior campeã da competição, com 6 títulos. A equipe do técnico Diego Placente ela tá com uma campanha perfeita. Venceu os 3 jogos da fase de grupos, goleou a Nigéria nas oitavas de final por 4-0, superou o México nas quartas por 2-0 e essa semana, a partida aconteceu na quarta-feira, ela eliminou a Colômbia na semifinal com um gol de Silvetti, jovem promessa argentina, aos 27 minutos do segundo tempo, eliminando a Colômbia, que havia eliminado a Espanha. Num jogo, eu assisti o final dessa partida, foi 3-2 para a Colômbia, em cima da Espanha, a Colômbia marcando no último segundo, nos últimos minuto do segundo tempo. Prestiani, atacante que joga no Benfica de Portugal, é uma das grandes estrelas dessa seleção argentina que está na final da Copa do Mundo Sub-20. Bom, o Marrocos, né, a gente falou um pouco sobre a classificação deles na Copa do Mundo principal, né, enfim, na profissional, que não é sub, mas eles têm impressionado muito o futebol deles durante esse Mundial Sub-20, né, a equipe africana ela terminou em primeiro lugar do grupo deles, com 2 vitórias, incluindo uma sobre o Brasil, por 2-1 na segunda rodada. Resultado que contribuiu para a eliminação precoce da seleção brasileira, que é a última colocada do grupo C. Portanto, então, no domingo, a decisão entre Argentina e Marrocos na Copa do Mundo Sub-20. Vamos seguir falando de seleção ainda no Zona do Euro, mas agora da seleção brasileira, né? Porque teve amistoso na terça-feira para fechar a perna de data FIFA e o Brasil perdeu de virada por 3-2 para o Japão, jogando em Tóquio. Alguns testes foram feitos pelo técnico Carlo Ancelotti, né? Sim, e eu acho que o que a gente pode falar aqui, pelo menos que eu acho que a gente pode pontuar mesmo dessa última convocação do Ancelotti, é que quando o Ancelotti vem, né, ele faz a sua estreia na seleção, acho que quando ele faz a sua apresentação no comando da seleção, quando ele faz a primeira entrevista coletiva lá na sede da FIFA, ele diz que ele veio morar no Brasil, porque ele queria conhecer os jogadores brasileiros, o futebol brasileiro mais adentro, né, vivendo ali um cotidiano, morando aqui. E na última convocação do Ancelotti, né, essa recente agora, né, que foram os 26 convocados para os amistosos contra a Coreia do Sul e Japão. Sim, a gente teve apenas 3 jogadores que jogam no futebol brasileiro relacionados, que foi o Hugo Souza, que é goleiro, o Fabrício Bruno, que enfim a gente vai falar sobre a péssima atuação dele na partida contra o Japão, que é do Cruzeiro, e o Vitinho do Botafogo. Além do Paulo Henrique do Vasco, né, para fechar os 4, o Paulo Henrique que não iria na primeira convocação, mas foi porque o Wanderson do Mônaco se machucou no último jogo antes da convocação, e aí fecharia essa lista com os jogadores aqui, que jogam aqui no futebol brasileiro convocados. Vamos ouvir Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira, na sua entrevista depois do jogo contra a seleção japonesa, falando da sua avaliação dessa derrota do Brasil para o Japão no amistoso em Tóquio. Fala, Carleto. Ancelotti, aqui do seu lado direito. O quanto o resultado desse inesperado muda o próximo passo para novembro? Ou isso não muda a sua cronologia, não muda as suas ideias dessas datas para frente até a Copa do Mundo? Boa noite. Boa noite. Falamos ontem que esto esta data é aproximada a um período de teste e vamos a seguir a fazer teste também na data FIFA de novembro. No muda nossa ideia de lo que tenemos que hacer. Obviamente é uma boa aula esa noche porque hay cosas que precisamos aprender
no jogo de hoje, sobretudo na segunda parte, acho que temos que ter equilíbrio no pensamento que temos que fazer. O equipo jogou muito bem contra a Coreia, jogou bem a primeira parte, jogou muito mal a segunda parte, però é um processo melhor agora que na Copa do Mundo. Temos que ter equilíbrio. O equipo não era campeão do mundo depois a Coreia. O jogo de hoje temos que aprender dos erros feitos na segunda parte. Creo que o erro mais grande do equipo que não tinha uma boa reação depois do primeiro erro. 本日の敗北はですね、今後のそのスケジュール、予定をどう影響を与えるかということですね。11月、次のFIFA では11月なんですけれども、そこにどう影響してくるかという質問に対して、皆様、こんばんは。昨日も言ったようにですね、今テストの期間ですので、引き続きですね、11月に入ってもテストをしていこうと思います。それが考えで、それは変わることはありません。で、今晩の結果に関しては非常にですね、教訓として、良い教訓として受け止める必要があると思います。やはり今日はですね、非常に学ぶべきことがあったと。特に後半においてですね、非常に学ぶことがあった。チームはバランスに欠けたというふうに思っております。韓国戦はですね、90分いい試合をして、で、今日も前半はですね、いい試合をしたんです。ですが、後半は非常に悪い内容であったので、これに対してですね、どういうふうにしてこれを修正していくかということですね。我々もここで学ばなければなりません。こういったミスはですね、今やった方が、もちろんワールドカップ本番でですね、やるよりも、ずっといいと思っております。Oi, Carlos. Marcelo Marinho, da Litoral News e do BTB. O quanto os erros individuais dos atletas podem prejudicar a presença deles na Copa do Mundo? Ou se você entende que erros individuais precisam ser olhados por uma outra ótica, por um outro lado, e que não, esses erros não prejudicam a presença de um atleta na lista de convocados na Copa do Mundo de 2026. Não, os erros individuais não afetam a presença dos jogadores no equipo. Creo que a avaliação que temos que fazer é a reação da equipe depois do primeiro erro, que não ha sido boa, porque hemos perdido um pouco de equilibrio no campo, hemos perdido un poco de boa atitude, de pensamento positivo. Então, aí creo que, como disse, é a boa aula para o futuro. こうしたですね、今日は個人のミスで非常にバランスを崩したと。それに対してチームは良いリアクションができなかったということに対して、そういった個人のミスというのが、今後ワールドカップのその最終リストに、特定のプレイヤーがですね、が入れるかどうかという判断については、という質問に対してですね、個人のミスというのは、その選手がですね、そのリストから外れる理由にはなりません。ですから今日も言いましたように、全体にですね、そのミスがチームに影響して、それによってですね、チームのバランスを崩した、あるいはアティチュードですね、姿勢を失ったということですね。これについて、そのチームのリアクションのなさについてですné, これは今日は大きく学ぶべきことがあったと思っています。Carlo, qui Tomer Savoy X Sports. Na hora que você chamou o Estevão e o Caio Henrique para substituição, eu estava justamente olhando para o banco. A gente acabou tomando o terceiro gol, e você chamou o Richarlison, e você estava claramente muito incomodado, muito irritado. Eu sei que é um time diferente, com muitos testes, mas eu quero entender o quanto que uma derrota incomoda e qual que é o papo depois da conversa no vestiário. É uma cobrança séria ou a gente entende que tudo bem porque a gente está num período de testes? Obrigado. No, todo bien no, porque cuando el equipo no gana y pierde, estamos incómodos, esto es normal, todo el mundo está incómodo en ese sentido. No gusta perder, ni a mí, ni a los jugadores,
Temos que aprender dessa derrota, como sempre no futebol. ちょうどですね、その交代を続けていたところでした、後半でですね。で、ステバン選手呼んで、そしてカイオ・エンヒーキ選手呼んで、そのちょうど交代するときに、3点目をですね、奪われたんですけども、そこですかさずリシャルリソン選手を呼びました。その時に非常にですね、やはりその苛立ちというのを、監督の苛立ちというふうのを感じたんですけども、やはりこの敗北はですね、どのような影響を与えるのか、それで負けてすぐですね、控え室で選手たちに何か言いましたか、テスト段階ですので、まだこの敗北は受け入れられるというようなことを言いましたかという質問に対してですね、そういったその全くですね、その負けというのはですね、絶対誰もですね、この受け入れられることはできないと。我々は非常に残念に思っております。非常に不満であります。ですので、今晩はですね、非常に教訓だったと、大きな学びだったというふうに改めて申し上げます。Mister, boa noite. Aqui Caio Mota, Globo Esporte. O senhor falou algumas vezes aqui na Ásia sobre atitude em campo, sobre ter postura em campo, e o Brasil não conseguiu ter uma atitude no segundo tempo que brecasse essa reação do Japão, essa atitude do Japão. E o Casemiro falou ali em campo que foi um segundo tempo que tem que deixar lição para que não se repita e o Brasil não passe mais por isso, de ter um segundo tempo, uma atuação tão pouco efetiva mesmo de conseguir conter o adversário. Que tipo de lição que o senhor entende que essa segunda etapa principalmente deixa para esse resto do ciclo até a Copa? Eu acho que o jogo de hoje, até o erro de Fabrício, o jogo estava bem controlado da equipe e depois eu tenho muito claro o que passou, que o equipo caiu mentalmente depois do primeiro erro e creio que isso foi o erro mais grande da equipe, porque eu não acho que na segunda parte a atitude não era boa da equipe. Creio que, repito, afetou demais o erro. Bom, agora no próximo mês de novembro, o Brasil tem 2 amistosos. Um contra Senegal, já confirmado, e o outro amistoso da seleção brasileira a ser confirmado contra a Tunísia. Os dois para acontecerem na Europa e para fechar essa data FIFA de 2025, antes da Copa do Mundo. Pois é, e vamos ver se o Ancelotti agora ele define uma seleção base, né? Porque falta menos de um ano, né? Falta 238 dias para a Copa do Mundo. Isso falta, sou ruim de matemática, né? Mas uns 10 meses, 9 meses para a Copa. Porque nós estamos em outubro para novembro, a Copa é em junho. Então os testes são pouco tempo, né? São 8 meses até a disputa do Mundial. Inclusive, o Ancelotti chegou a dizer, né, que de fato essa convocação teve alguns testes, mas acredito que a próxima já não deve ser tantos testes assim, não. Vamos acompanhar a seleção brasileira, né? Antes, para fechar de seleção, Gutierrez Sanches, nosso comentarista, chega agora aqui no Zona do Euro com a sua opinião sobre essa data FIFA. Vitória e goleada contra a Coreia do Sul, derrota de virada contra o Japão. Guti. Tudo bem, Paulo? Abraço pra você, pra todo mundo ligado no Zona do Euro. Sempre uma satisfação participar do programa. E pra falar desse Brasil contra o Japão, eu gosto de olhar as coisas pelo copo meio cheio. Não tenho essa histeria quando ganha de 5-0 da Coreia do Sul. E também não tenho, meu Deus, perdeu pro Japão. É a primeira vez? É a primeira vez. Mas sempre tem uma primeira vez. Esse esporte tem mais de 160 anos e coisas acontecerão pela primeira vez, né, ao longo de toda a história dele. Não vai ter como. É um país que evoluiu seu futebol. Eu acho que existem alguns jogadores melhores colocados em clubes na Coreia do que no Japão, mas a média é maior de japoneses. E também o time taticamente do Moriyasu é melhor do que a Coreia. Marca mais, é mais obediente taticamente, né? Tem umas soluções interessantes, como os pontas pelos lados, como quase alas, quase laterais, defendendo junto numa linha de 5. Mas enfim, pra frente disso tudo, vamos ao Brasil. Primeiro tempo, muito bom. A dupla Casemiro e Bruno Guimarães, salvo alguma coisa, e esperamos que não aconteça, será a dupla de volantes e de meias, dá pra se dizer assim hoje em dia, do time do Brasil na Copa de 26. Era um time com muitos jogadores, jogadores que estão sendo experimentados e precisam ser experimentados. É isso que a gente tem que entender também. Não tem como o cara levar o PH do Vasco e pelo menos não botar a camiseta nele em campo, entendeu? Não tem como você levar o Carlos Augusto e não botar em campo.
Pelo menos pra dizer, já deu, oportunizei, mas quem vai comigo é o Alexandro e o Douglas Santos. Deu, tá resolvido, testou jogadores, lateral direito serve a mesma coisa, acho que Van Wanderson e o Wesley, mas voltando ao jogo, segundo tempo, modifica bastante a seleção, tira Bruno Guimarães, bota Joelinton, o Japão, né, pela própria força que tem mental, foi pra frente, foi pra cima, buscou a virada. Erros individuais aconteceram, coletivos também, mas é uma seleção bem diferente do que aquela que vem já moldando o técnico Carlo Ancelotti. Então eu fico com o primeiro tempo, eu fico com a lição desse jogo, mostrando que é alto nível na Copa do Mundo. O Japão é uma seleção média e já mostrou que pode dar trabalho, então imaginem as de ponta, que é as que o Brasil, né, vai fazer frente lá em 2026, esperamos, e principalmente numa final. Então eu fico com essa impressão, jogadores misturados, muitos testados, outros de fora, não é ainda aquela seleção completa como a gente quer, né? Hugo, por exemplo, se for pra Copa vai como terceiro goleiro e não como um titular como foi contra o Japão. Então eu entendo os defeitos, vi os defeitos também, vi um Richarlison muito mal, vi uma dificuldade no Brasil no segundo tempo de agredir, vi um Fabrício Bruno inegavelmente também muito mal. O Paulo Henrique, que fez gol, inclusive, no primeiro tempo, sofreu no segundo. Mas é isso. É um período de trabalho muito mais curto do que outros tiveram de oportunidade. Então o Carlo Ancelotti também tem que acelerar um pouco esse processo. Acho que agora ele começa a diminuir os testes. E é isso que importa, que o Brasil consiga chegar com uma seleção forte. Me parece bem encaminhado nisso. Abraço, Paulo. Abraço para todo mundo. Fechamos o Zona do Euro sobre seleção brasileira. Falamos do Brasil nesta data FIFA. Agora no próximo mês de novembro tem mais. Agora, para fechar o nosso Zona do Euro, já na nossa reta final de programa, o assunto é ela, a Liga dos Campeões da Europa. Bom, a Liga dos Campeões ela volta com a terceira rodada da fase de Liga já na próxima terça-feira, né, no dia 21, 1h45 da tarde, 2 jogos. Barcelona e Olympiacos na Espanha e o Kairat Almaty recebendo o Pafos, jogo que vai ser no Azerbaijão. Às 4 da tarde, Ana, tem mais jogos, né, aí na terça-feira, uma penca deles, né? Sim, a 1h45 sempre é apenas 2 jogos, ou no máximo 3, né, daí é horário reduzido porque às 4 horas é horário noturno, é cerca de 9, 9h30, entre as 9 e 9h30 ali, aquele período lá na Europa por conta do fuso horário, né? A gente vai ter Arsenal e Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen e PSG, ó, 2 confrontos aí pro pessoal ficar de olho. Além deles vai ter Vila Real e Manchester City, PSV e Napoli, Copenhague contra Borussia Dortmund, União Saint-Gilloise contra a Inter de Milão e Newcastle contra Benfica. Detalhe para esse Arsenal e Atlético de Madrid, fica a dica, hein? Vai ser na TV aberta, quem não tem a TV por assinatura vai poder acompanhar, o SBT vai passar esse jogo na terça-feira. Aí quem tem os streams que passam a Liga dos Campeões, que é no caso a TNT, aí vai conseguir acompanhar todos. Mas esse Arsenal e Atlético de Madrid na TV aberta em Londres. Já na quarta-feira, no dia 22, tem Galatasaray e Bodo Glimt e Atlético Bilbao e Qarabag a 1h45 da tarde. Mas aí às 4 da tarde, Ana, a gente vai ter Chelsea contra Ajax, Atalanta, Slavia Praga, Frankfurt e Liverpool. Bom jogo. Sporting e Marseille, Mônaco e Tottenham, Real Madrid e Juventus. Grande jogo. Será que grande? Grande jogo. Pelo menos em termos de camisa, um grande jogo. Em termos de camisa, agora, momento atual. Acho que vai ser um grande jogo também. Vai ser um grande jogo. Vai ser. Bayern de Munique e Clube Brugge, pra fechar. Pra fechar a rodada, né? A terceira. Jogos de mais destaques, esse Real Madrid e Juventus da quarta-feira. Chelsea e Ajax, acho que é um jogo interessante também pra se colocar, além como Frankfurt e Liverpool. E aí eu colocaria o Arsenal contra o Atlético de Madrid, colocaria esse Bayer Leverkusen e Paris Saint-Germain e fecharia com... Eu acho que é isso aí, viu? Porque... se bem... É isso aí. Os grandes jogos dessa Liga dos Campeões nessa terceira rodada que já volta na próxima semana. E aí, toda a repercussão dessa terceira rodada da fase de ligas na próxima edição do Zona do Euro, no episódio 157, com a Ana Carolina Nazário, né? Porque eu vou me despedindo por aqui. Tenho férias de 2 semanas, portanto ficarei fora de 2 Zonas do Euro na próxima sequência.
mas vocês estarão na agradável companhia de Ana Carolina Nazário. Obrigado pelos elogios, Paulinho, mas eu acho que os nossos ouvintes devem estar se perguntando, de novo o Paulo Nunes vai tirar férias, né? Não é à toa o repórter que mais tira férias nessa rádio, impressionante. Cumprindo a escala que é me passada pelo RH. Tá fácil essa vida. Zona do Euro vai ficando por aqui, a gente volta na próxima semana. Neste falamos de eliminatórias da Copa do Mundo, da Seleção Brasileira, da Copa do Mundo Sub-20 e da Liga dos Campeões. Semana que vem tem mais, tchau! Zona do Euro. Apresentação Paulo Nunes.